Oi, eu sou Victor Hugo de Oliveira Cabral e hoje eu vou falar sobre o rap, a criminalidade, a ligação entre esses dois fatores e o que essa ligação diz sobre a nossa sociedade. Primeiro eu tenho que dizer como o rap é um estilo musical único. Ele aborda vários temas de maneira bem mais lírica, o que faz com que ele retrate muito mais temas. A gente tem, por exemplo, álbuns como The Forever Story, do Didi, que fala sobre família e sobre percurso da vida. A gente tem álbuns que falam sobre autorreflexão e sobre traumas, como Mr. Moral e The Big Steppers, do Kendrick Lamar. A gente também tem álbuns que eles fogem de um cunho pessoal e eles vão mais para um personagem, como Mad Villainy, de MF Doom. Mas tem uma questão que liga muito dessas obras, que é a menção ao crime. O tráfico de drogas, a posse de armas, a violência no geral, o assassinato, ele acaba por se tornar um tema muito comum dentro dessa música. E por quê? Por que o rap ele é visto como, ele tem tanta criminalidade envolvida nele? Por que o eu lírico dessas músicas tantas vezes é um criminoso? Por que de certa maneira o rap ama o crime? É isso que a gente vai ver no trabalho de hoje. Eu já quero dizer que a gente pode se expandir essa discussão para muitos outros grupos, para muitas outras obras, só que hoje eu vou falar só da comunidade afro-americana e do rap. Eu vou dividir meu trabalho em 3 capítulos. Em cada um deles eu vou falar um pouco sobre uma cidade, sobre artistas de lá e sobre alguns eventos de lá e da cultura de lá também. O primeiro é Compton. Compton é uma cidade na Califórnia que, desde seu início, ela foi uma cidade branca. Isso só foi mudar lá pelos anos 50, para o fim dos anos 40, quando a população negra de classe mais alta começa a se mudar para lá. Só que é mais para os anos 60 e 70 que uma comunidade de classe mais média e média baixa começa a se instalar mesmo e ter uma quantidade maior de negros lá. Juntamente disso, nessa mesma época, acabaram por surgir gangues, organizações criminosas. Aqui eu separei os Crips e os Bloods, que são os mais proeminentes nessa região. E esses grupos, eles nasceram como grupos que lutavam contra as violações dos direitos dos negros. A questão é, quais eram essas violações? Elas incluíam vandalismo, que era feito contra propriedades de pessoas negras, privação a certos locais, privação a certos empregos, a certas áreas, e o mais revoltante, violência policial, como o caso de Rodney King e de Market Fry, que ocorreram lá na Califórnia durante os anos 90 e 60, respectivamente. A questão é que esses casos eles repercutiam muito, eles geravam grandes revoltas que acabavam que muitas pessoas eram presas. Isso misturava os criminosos regulares com os revoltosos, que faziam que começavam a se organizar com base nos ideais revolucionários. Nesse cenário, a gente tem a NWA, um grupo de rap que era composto por DJ Ella, Eazy-E, Ice Cube, MC Rain, Dr. Dre, Arabian Prince e The Doc. Aqui a gente vai analisar uma das suas músicas mais polêmicas, do seu primeiro álbum, Straight Outta Compton, chamado F the Police. Essa música, ela é uma crítica à polícia, à violência policial, e ela se passa numa espécie de julgamento, onde os rappers eles relatam a violência que eles sofrem por serem negros por parte da polícia, e também tem algumas skitzinhas no meio que retratam e ironizam situações de preconceito por parte da polícia. Ela começa assim: ferre-se a polícia direto do submundo. Um neguinho só se ferra porque é escuro. E não de outra cor, então a polícia acha que tem autoridade para matar a minoria. Ferrando comigo porque sou um jovem, com ouro no pescoço e um pager. Olham o meu carro procurando bagulho, acham que todo nego vende narcótico. Aqui, creio que a gente já pode ver o primeiro fator que leva o rap a falar do crime: o racismo. O racismo ele fez com que muitos negros eles precisassem usar o crime organizado como forma de conseguir sustento, como forma de conseguir proteção e como forma de até mesmo conseguir justiça. E com isso, as pessoas que cresceram nesse ambiente, que cresceram sendo criminosos e acabaram indo para o mundo da música, com certeza elas iam falar sobre o que elas passaram, sobre tudo que elas viveram. Agora, o capítulo 2, Chicago. Chicago é uma cidade no estado de Illinois, que é também conhecida por um apelido bem carinhoso, Chiraq. Isso porque
Os confrontos entre gangues lá são tão intensos que podem ser até comparados com os conflitos no Iraque. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, nos últimos 10 anos, ao menos 7.000 armas ilegais são coletadas pela polícia. A gente tem 27.000 tiroteios e 6.000 mortos nesses tiroteios. E que é muito preocupante, considerando que é uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, um pouco mais, e também que muitos desses casos eles saem sem uma resolução. Eles não são propriamente resolvidos. Nisso, a gente tem o nosso protagonista, Dave Von Daquan Bennett, mais conhecido como King Von, que é um rapper do subgênero drill, que era bem popular na cidade. E a parada sobre o King Von é que ele era uma pessoa que era muito temida, só que ao mesmo tempo muito amada. Temida por causa do seu passado criminoso. Até temos um documentário que foi feito no YouTube que liga o King Von a mais de 10 assassinatos, na qual a maioria ele saiu impune. Só que, em contraponto, o King Von era muito amado por causa que a música dele era realmente muito boa. Ele tinha um storytelling que diferenciava ele de outros artistas, além de ser constantemente visto dando apoio para a comunidade humilde em que ele cresceu. A questão é que não foi só por isso que eu resolvi falar dele, mas também por Wayne Story, uma música do Welcome to O'Block, o seu primeiro álbum, que foi lançado em 2020. Ela conta uma narrativa que pode ser um paralelo para a vida de muitos jovens da região, incluindo dele mesmo. Menorzinho de 14 roda por aí com uma peça, o menorzinho sobre aquela vida. Nenhum nego mexia com ele. Na quebrada jogando dados, quando os marmanjos só roubaram ele. Ele sacou a peça neles, nem falou nada, só estourou eles. Aqui a gente vê o menorzinho, como eu decidi traduzir o nome do personagem, para a gente entender um pouco melhor, que ele está envolvido com a criminalidade desde cedo e com crimes violentos. Isso aconteceu com o próprio Von. Ele nasceu e cresceu no Parkway Garden Homes, ou também conhecido como O'Block, que é o principal assentamento de uma gangue chamada Black Disciples. Basicamente, ele se filiou a essa gangue desde cedo por pressão, a pressão que ele tinha, por causa que ele até mesmo disse que se você não tivesse numa gangue, você estaria em perigo não só fora da sua comunidade, mas também dentro dela. E isso, com certeza, fez com que ele e muitos outros jovens se juntem a gangues, por simplesmente se preocuparem com a integridade física deles. Seguindo para a música, ela vai falando um pouco sobre o menorzinho e sobre como ele cresce. Bem aqui. 5 anos depois, o menorzinho está por aí, se achando famoso. Ele está no noticiário. Ele não dá a mínima, ele está matando aula, quebrando todas as regras, deixando os mano tristes. Escola ou as ruas, menorzinho vai escolher. Ele escolheu errado, menorzinho se perdeu. Aqui a gente vê como o menorzinho ele deixou a escola para se voltar para uma vida totalmente voltada ao crime. E isso também aconteceu com o Von. Ele deixou o ensino médio lá pelos seus 16, 17 anos. A gente pode até ver aqui que durante a época que o King Von ele tinha os seus 16, 17 anos, era algo bem até que comum. A gente tinha uma taxa de conclusão do ensino médio de menos de 60%. Seguindo um pouco mais a música, ela fala sobre o menorzinho, como ele conseguiu tentar dinheiro, de como, conforme ele foi progredindo na vida, ele tentou roubar uma casa de um rival chamado Lil Wayne, que não tem nada a ver com o músico Lil Wayne, mas é o mesmo nome, e esse roubo dá completamente errado, e isso faz com que eles se tornem inimigos mortais. O que acontece é que, conforme esse conflito vai progredindo, o Lil Wayne mata o primo do menorzinho, e a gente vê como ele fica depois disso. Agora, menorzinho chora, no funeral, terno e gravata. Olhou direto nos olhos da tia. Quem fez essa droga vai morrer. Quem fez isso, mamãe vai chorar. Ele vinga, eu vingo, nós vinga. Não vai parar até que um de nós morra. Não vai parar até que um de nós morra. Todo o clima da música ele é bem sumarizado pelo refrão. Agora é guerra lá fora. Melhor ir para casa. Se você não quer rodar, mano, você não está tentando morrer. Eles fazem um homicídio. É melhor você escolher o seu lado. Melhor ficar dentro ou você vai morrer, nego. Aqui a música ela retrata a triste realidade de muitos jovens que estão presos num ciclo de violência e de criminalidade desde cedo, por causa do nosso segundo fator,
o ambiente selvagem que elas cresceram, que os forçou a ser tão selvagens quanto. Agora, para o nosso terceiro capítulo, Atlanta. Atlanta é uma cidade da Geórgia que atualmente é bastante conhecida pela sua influência na cultura do hip-hop. E isso porque ela tem muitos artistas que cobrem muitos gêneros do estilo. Então, a gente tem o Troy Loney, no Plug, o Future, que faz trap, o Childish Gambino, que faz R&B e também rap alternativo, dentre muitos outros que cobrem outros estilos. Eles popularizam o estilo do hip-hop indiretamente, esse estilo que também está muito ligado à ostentação. Isso é visto não só como temática de músicas, mas também no próprio estilo de vida de muitos rappers. Isso é visto nas roupas extravagantes que eles usam, nas joias exageradas que eles também se portam, ou simplesmente por andar por aí com uma quantidade cavalar de dinheiro vivo. Agora, isso vem de um quesito de um orgulho de um crescimento que se tem na vida. Porque muitos deles cresceram em uma situação difícil. Eles cresceram nos hoods, na periferia, nas quebradas, como a gente poderia dizer aqui. Não só eles, mas muitos da população negra. Essas regiões são mais pobres, elas têm muitos problemas socioeconômicos e acaba que as pessoas que vêm lá geralmente estão numa situação mais humilde. Eu puxei até uma pesquisa aqui, que foi feita pela Atlanta Community Food Bank, que diz que 19% dos afro-americanos da Geórgia, eles passam fome. Muitos desses que são moradores dessas periferias. Esse passado, ele mais humilde, ele também é refletido numa música do Diddy, do álbum que eu cheguei hasta antes, The Forever Story, chamada Money. Comi tanto pão com mortadela quando moleque, que eu deitaria no soco quem me fizesse um agora. É irônico que ser pobre era um estilo de vida caro. Não é à toa que eles vendem bagulho do nascer ao pôr do sol. Aqui, no fim, o Diddy ele menciona uma coisa, que muitos acabam por ir para um mundo do crime por necessidade de dinheiro. Isso ocorre porque muitos deles não têm plena fé de que o sistema educacional vai favorecer eles de alguma maneira, a ponto de eles conseguirem uma carreira normal. Então, muitos vão para o crime ou tentam utilizar seu talento, sua habilidade especial para conseguir fazer sucesso, como é dito até mesmo pelo rapper 2 Chainz. Eu sei que, para muitos de nós, negros, achamos que o único jeito de crescermos na vida é rimando ou jogando basquete. E é uma realidade. É meio difícil a gente pensar em um negro bem-sucedido que não tinha conseguido ser sucesso por ser um ator famoso, por ser um esportista famoso, por fazer música. Essa representação constante em carreiras alternativas, como a gente poderia dizer, faz com que muitos jovens cresçam com a mentalidade de que o único jeito de você conseguir sucesso é por intermédio de você usar a sua habilidade, você usar o seu talento. Como o caso aqui do 21 Savage, esse rapper que cresceu em uma situação difícil. Inclusive, é dele que eu vou falar agora, da sua música Dark Days, lançada em American Dream, seu último álbum, que foi lançado esse ano. Ela começa assim: finalmente consegui a fama e a fortuna por quais orei. Quem imaginaria que eu iria emergir de toda aquela fumaça de arma? Aqui a gente vê que o 21 ele se põe numa posição de conclusão da vida dele, entre aspas, e o resto da música ele segue numa análise de pessoas que viveram na mesma condição que ele já viveu. Está pronto para arriscar sua vida e liberdade por um par de sapatos. Sim, você diz que ama o seu cano, mas ele não te ama de volta. Você pode abraçar sua quebrada a noite toda, ela não vai te abraçar de volta. E depois da sua vigília, eles não vão dar nada para sua mãe. Agora, os seus sobrinhos estão perguntando onde o pai dele está. Aí você precisa mentir e dizer que ele só foi tirar um cochilo. Você fracassou nas suas, agora está tentando fazer rap. Mas isso não vai funcionar para você. Por isso, é de volta para o tráfico. Aqui no fim, o 21 ele dá uma dura verdade para a gente. Que por mais que hajam muitos jovens que queiram ser rappers, são poucos que vão conseguir ter sucesso nessa área. São poucos que vão conseguir viver disso. E muitos vão acabar voltando para o crime. Mas aqueles que conseguiram vencer, que conseguiram usar o rap, com certeza vão falar de todos os problemas e da violência e da criminalidade com que eles viveram por causa do nosso segundo fator, a pobreza pelo qual eles passaram. Agora, a gente tem aqui nossos 3 fatores e eu quero que vocês percebam quão interligados eles se mostraram durante toda essa apresentação. E isso não é à toa. Os Estados Unidos ele foi só um dos países que foi moldado sobre um ideal supremacista branco. Então, ele acabou usando a população negra como ferramenta para conseguir obter sucesso. E mudanças nesse sistema são relativamente recentes.
sendo ainda pouco efetivas, por causa que toda essa cultura preconceituosa já está incrustada na nossa sociedade. Nisso, a gente tem mais um problema, que é advindo de quando a gente tem uma opinião negativa, que muitas vezes é carregada de preconceito sobre essas obras, porque não se analisa o que elas realmente são. Uma expressão de um povo que sofreu por muito tempo e que foi oprimido por muito tempo, e que agora pode falar sobre a sua cultura e, mais importante, sobre a sua vivência. Por fim, eu gostaria de citar uma frase do Tupac Shakur, quando questionado sobre o dano que o rap poderia causar à vida dos jovens. É uma visão hipócrita. Basicamente, você diz que é ok nós vivemos na sarjeta, em condições desumanas, mas é errado dizer aos outros sobre essas condições. Ou a gente usa drogas, vende drogas, mata e faz toda essa loucura, ou a gente fala sobre isso. E eu decidi falar sobre isso. Eu sou Victor Hugo, e muito obrigado por assistir.